pessoal, boa noite a todos. Um grande prazer e uma grande honra aqui que iniciamos o nosso webinar para falarmos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a ISO 27001. Primeiramente, agradeço a presença de todos os inscritos que nos aguardaram aí por mais uma semana. Agradecemos aí de antemão a todos pela colaboração aí com relação a esse assunto. Bom, hoje vai ser uma noite muito importante aqui para todos nós, estamos aí na presença de ilustres colegas, né? Então, enfim, vai ser uma noite onde nós discutiremos questões práticas sobre a LGPD, questões aí polêmicas sobre esse assunto. Enfim, nós sabemos que a internet aí está recheada de cursos, webinars, muito material sobre esse tema, mas o fato é que poucos conhecem o tema na prática, né? E nós aqui do Bureau Veritas e a Petronet atuamos juntos já há algum tempo, vamos falar sobre isso, então nós temos aí uma parceria de sucesso e vamos aqui falarmos um pouco sobre isso e debatermos aí as questões polêmicas sobre esse tema. Primeiramente, também, além de agradecer a todos, eu quero aqui informar que esse webinar vai ser gravado e ele vai estar disponível em todas as plataformas digitais oficiais do Bureau Veritas. Nós vamos disponibilizar aqui o webinar que está sendo gravado. O nosso chat aqui, vocês vão poder fazer todas as perguntas, mas pelo Q&A, que é um botãozinho aqui embaixo da tela de vocês, pelo Zoom, o chat ele está desabilitado, então as perguntas fiquem à disposição, fiquem à vontade, podem colocar aqui as suas perguntas, comentários, que no decorrer aí do nosso webinar, a Márcia, que está presente conosco também aqui da empresa, ela vai colocar aqui os comentários e as perguntas, e nós vamos deliberarmos aqui sobre as respostas, tá? Bom, vou começar apresentando as nossas amigas cariocas. Enfim, fico muito feliz por elas estarem aqui, nós temos um bom relacionamento já de bastante tempo, então vou apresentar as meninas, as Marias, né? Então, começando pela Maria Cláudia, ela é advogada, atua na Petronet desde 2015 como responsável pelo assessoramento jurídico da companhia, em todas as decisões ali tomadas pelo corpo jurídico, também analisando o compliance e todas as regulamentações que envolvem o negócio da Petronet. No âmbito da LGPD, ela lidera, né, essa iniciativa, a estratégia de adequação à LGPD na Petronet, desde aí, vou colocar 2018, mas depois ela vai falar bastante sobre isso. Então, ela vem aí com experiências muito relevantes que ela vai dividir conosco aqui, essa gentileza de dividir conosco, projeto de sucesso junto à Petronet. Então, tanto é que ela escreveu uma matéria importantíssima sobre a implementação da LGPD, foi publicada no jornal Estado de São Paulo, dia 11 de janeiro desse ano, e também tem um MBA concluído pela Escola Paulista de Direito em Direito Eletrônico, ou seja, é uma pessoa aqui extremamente competente e conhecedora do assunto. A próxima Maria, também carioca, é a nossa colega aqui, a Maria Gabriela Freitas, também formada em Direito pela PUC aí do Rio de Janeiro, pós-graduando em Direito Digital pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade, formada em Direito e Tecnologia pela Geneva Digital Law Summer School, atua também na Petronet como assistente jurídica, em parceria aí com a doutora Maria Cláudia, participando também há mais de 2 anos aí nesse projeto de sucesso, né, de adequação nacional e internacional de proteção de dados pessoais da empresa. Também é co-líder na iniciativa estratégica da LGPD e membro do Comitê de Dados da Petronet, também como assistente jurídica, participando há mais de 2 anos de todo esse projeto, e membro do comitê também de LGPD da Petronet, ou seja, as duas estão aí
com toda a experiência na prática desse projeto de sucesso, então vai ser muito enriquecedora aí ouvi-las e tê-las conosco nessa noite. E para completar a noite, o nosso querido colega John Franklin Arce, doutor, PhD em Ciência da Computação pela Universidade de Toronto, Canadá, é especialista em segurança da informação, teste de soluções de software, membro do comitê editorial da revista Software Quality Professional, publicada pela American Society for Quality, atua no Bureau Veritas desde o ano de 2017 como auditor líder, especialista nas normas da ISO 27001, enfim, várias certificações aí junto às empresas. O John aí ele é responsável por todas essas adequações, protocolos de privacidade de dados pessoais, em fábricas de software e empresas de setores aí e serviços digitais. Então, nós estamos em ótima companhia. E aí, antes de passar a palavra para o John, eu vou me apresentar também. Fiquei por último aqui, mas eu sou gerente de relações trabalhistas, atuo na estrutura de recursos humanos, também participo do comitê de LGPD na empresa, nesse projeto aí que todas as empresas do nosso país aí estão correndo atrás aí, digamos assim, desse tema, é um tema importantíssimo. Então, passo a palavra aqui ao nosso colega John, que vai iniciar os trabalhos. A nossa ideia é um webinar leve, com muito bate-papo, e vamos tentar o máximo aí, não sermos tão teóricos, e enfatizarmos efetivamente os desafios da prática dessa adequação da LGPD. John, fique à vontade. Boa noite a todos, muito obrigado a colega da Carla, muito boa noite a Maria Gabriela, Maria Cláudia, nossos colegas da Petronet. E a minha apresentação será extremamente breve, né, porque eu quero dar um espaço, digamos, para os fundamentos, digamos, da legislação que serão cobertos pela doutora Carla, né? E eu vou iniciar, tá, compartilhando já minha tela com todos, tá? Ok. Estou conseguindo avançar. Agora sim. Ok. Essa primeira lâmina, não é, na realidade, está mostrando o que é nosso momento atual. Tá? O momento atual é um momento muito curioso. Se a gente voltasse, por exemplo, no final do ano 2019, não é, a preocupação principal que estava presente para a maioria das empresas era a questão de compliance, ou seja, de efetivamente atender o que está definido na legislação, nos regulamentos, e de repente, a partir de março de 2020, né, o nosso mundo virou. Eu diria que praticamente todas as empresas, digamos, sem exceção, digamos, partiram para um formato de trabalho remoto, né, onde a preocupação com as pessoas que estavam nas pontas tomou uma relevância extremamente importante, ou seja, não estávamos mais preocupados com os equipamentos ou a tecnologia que estava dentro da empresa, e sim tivemos que nos preocupar com todo esse universo de pessoas que está efetivamente agora, digamos, acessando os serviços, acessando as aplicações, acessando todos os formatos de interação, digamos, por videoconferência ou reuniões virtuais, e tivemos que efetivamente colocar toda uma blindagem, digamos, com letras maiúsculas, né, para proteger todos os ativos, ou seja, todos os ativos que estavam não só na empresa, mas sim também, digamos, efetivamente na casa das pessoas, né, começando com os roteadores, indo até os computadores pessoais e as conexões. Agora, esse momento, na realidade, muitas pessoas estão conversando comigo, me dizendo, olha, mas está muito, ou seja, estão acontecendo coisas muito estranhas agora. Estão havendo vazamentos, estão havendo, digamos, incidentes, fugas e tudo mais, mas na realidade,
A história é bem antiga, tá? Aqui eu coloco dados estatísticos que são publicados pelo CERT, que é o Centro de Estudos de Resposta e Tratamento de Incidentes, que está vinculado, digamos, à Organização Nacional, que na realidade é quem atribui os domínios, né, para as empresas, digamos, o ponto .br, né, tá numa organização que está vinculada, onde o CERT faz parte, que chama UNIC. Mas aí o interessante é ver que houve dois momentos muito interessantes. O primeiro foi em 2014, né, quando ocorreu a Copa, né, onde o Brasil virou de vez. Por exemplo, houve uma explosão, por exemplo, em fraude. Houve também uma explosão de ataques, né, de saturação, que seriam os ataques de DDoS. Agora, acalma um pouquinho, tá? Em 2015, 2016, e volta novamente em 2017 com as Olimpíadas, né? Isso. E ocorre, né, um fenômeno bastante interessante em 2020, né? Que provavelmente ainda não se sabe se é efetivamente o efeito de toda a blindagem que está sendo colocada, ou que foi colocada pelas empresas, né, para efetivamente proteger os ativos, digamos, que seriam mais atrativos para a DDoS, né, que seriam seus servidores, suas instalações de conectividade, e as pessoas, tá, pelo lado do fraude, parece que estão muito mais receptivos e muito mais cuidadosos, efetivamente, com aquilo que se clica no momento de receber uma mensagem estranha, digamos, atrelada a um e-mail. Tá? Então, ainda dá para se ver efetivamente se essa tendência de queda, né, irá se manter em 2021, porque essas estatísticas são interessantes, o importante aqui é o seguinte, mostram uma parte da história. Tem uma outra parte que não é relatada, mas eu calculo que seja talvez o mesmo tamanho daquilo que está sendo reportado para o CERT. Agora, ultimamente, o que está, digamos, a notícia do dia são os golpes PIX, né? O mais notório foi efetivamente o que aconteceu com o Banco Estado do Sergipe, né? Onde vazaram quase 400 mil chaves PIX. Hoje, justamente, eu estava trabalhando junto a um cliente do Buró, né, na realidade, que é encarregado de construir, digamos, aplicações PIX para um grande consórcio financeiro, né? E, na realidade, o que houve nos últimos 60 dias foi uma intensificação da proteção das transações PIX de tal sorte que, para evitar tanto vazamentos quanto mau uso, quanto fraude. A Pix, por exemplo, é o único tipo de transação transação com meios de pagamento, onde se é detectada uma fraude, a devolução do valor que está em jogo, em questão, digamos, é praticamente imediata. Isso é uma novidade, digamos, que efetivamente faz parte, digamos, de todo a dinâmica que foi implantada pelo Banco Central. Agora, é uma iniciativa super interessante, mas que efetivamente está sendo trabalhada e está sendo tratada com muito cuidado, digamos, e com todas as precauções necessárias pelo lado da segurança da informação. Agora, em novembro de 2020, foi. Essa Secretaria Especial de Desburocratização e Gestão e Governo Digital, na realidade, é do Ministério da Economia. E publicou uma guia extremamente interessante que, pela primeira vez, digamos, elenca 14 riscos e um conjunto de vulnerabilidades associados a dados pessoais. Digamos, é um documento aberto, né? Um documento que está disponível, né? Mas eu queria focalizar quatro pontos, né? Ou 4 riscos, digamos, que seguramente, digamos, encontram-se entre as principais preocupações com proteção de dados pessoais para as empresas. O primeiro seria a coleta excessiva. Efetivamente, há uma tradição nisso, né? Por exemplo, que quando coletávamos dados, por exemplo, para a admissão de uma pessoa dentro de uma empresa, vinha tudo. Agora temos que pensar 2 vezes efetivamente o que efetivamente temos que coletar. Agora, a questão do consentimento e da finalidade, tá?
são as molas mestres, digamos, são efetivamente talvez os pontos mais relevantes da LGPD. Ou seja, antes de consentir, a pessoa tem que ter uma explicação clara efetivamente o que será feito com seus dados. Tá? Qual é a finalidade? Para que será? E, efetivamente, consentir que isso é legítimo ou não consentir. Ou seja, digamos, essa é uma prerrogativa de cada um. E, em quarto lugar, temos as questões de perdas. Tá? Agora, essas perdas, tá? Tem dois lados. Podem ser intencionais e não intencionais. A parte não intencional está sendo atacada de uma forma intensiva pela maioria das empresas através de campanhas de conscientização. Aqui a experiência da Petronet, nesse sentido, será extremamente relevante. Como também a questão de consentimento e finalidade, que também são pontos importantes que foram parte, digamos, da iniciativa, digamos, estratégica da Petronet. Tá? Só estou adiantando um pouquinho. Agora, o Bureau Veritas, tá? Tem uma norma de referência, que na realidade é uma norma de referência que nasceu em 2017, vinculada efetivamente ao regulamento da GDPR. E essa norma de referência, esse esquema de referência, na realidade, permite pautar um conjunto de práticas e um conjunto de requisitos de governança, né, para assegurar que a proteção de dados pessoais seja efetiva dentro da empresa. Ela não tem a envergadura, por exemplo, que teria, digamos, o seu tamanho, né, que teria, digamos, uma 27.000. Tá? Ela é, na realidade, uma solução muito mais prática para as empresas que estão efetivamente iniciando ou consolidando suas ações, e ajuda bastante porque focaliza as questões de governança, começa efetivamente com um ponto extremamente importante que também será apresentado pela Petronet, que o ponto inicial, na realidade, é o mapeamento dos dados, ou seja, efetivamente, o que eu tenho que efetivamente pode ser caracterizado, digamos, como dado pessoal da empresa. Isso é uma pergunta simples. Se perguntar, por exemplo, na área de recursos humanos, por onde que passa um CPF? E você se surpreender, que ele passa por muitos lugares. Tá? Isso é uma coisa que será efetivamente mostrada, digamos, mais adiante, tá? Agora, o importante é que essa norma que nasceu na França, né, que nasceu na Europa, né, ela já tem duas revisões. A última revisão foi em novembro de 2019, e ela efetivamente apresenta nos seus apêndices tanto as referências para a GDPR quanto as referências, digamos, de atendimento para a LGPD. Então, ela foi adequada, digamos, para estar nos dois mundos. Ok. Agora, e agora? O que vem agora, né? A partir de agosto, bom, até o ano passado, né? Até setembro do ano passado, todo mundo estava achando, não é, que não ia vingar, você ia chegar atrasado. Mas a partir de agosto agora, né? Está valendo tudo. Estão valendo todas as sanções, estão valendo todas as finalidades, mas já no início de 2020, né, já se notava efetivamente um grande número de questionamentos sendo feitos pelas empresas entre si e até por pessoas físicas, né, a respeito do tratamento de dados pessoais e da questão de compartilhamento. Perdão, e focalizando, né, bastante, digamos, quais eram de fato, digamos, as responsabilidades das empresas como controladores ou operadores, ou seja, que a maioria das empresas, digamos, que estamos vendo, digamos, na atuação, digamos, aqui dentro do Bureau Veritas, né, tem esse papel duplo, porque elas controlam efetivamente tudo o que está no âmbito, digamos, dos seus recursos humanos e das suas relações contratuais com os fornecedores, mas também tem relações com a clientela, os clientes, entre aspas, onde efetivamente estão atuando como operadores, amando daqueles clientes efetivamente que estão na carteira. Tá? Agora, não é uma jornada fácil, tá? A jornada, eu diria, mais difícil é uma revisão bastante exaustiva dos métodos de trabalho utilizados, né, para tratar, registrar e guardar dados pessoais.
E muitas vezes está vindo, digamos, a maioria dos casos está vindo pela aquisição e implantação de soluções de software que permitem efetivamente dominar ou controlar de uma forma mais adequada as questões vinculadas a dados pessoais. Agora, o que está na pauta, na realidade, é que tem muitas empresas que terão que acelerar o passo. Ou seja, tem muitas empresas que pensaram que, pelo fato de que não estava definido adequadamente, ou que havia uma certa insegurança jurídica a respeito, ficaram esperando para ver o que ia dar, entre aspas, né? Mas agora tem que correr atrás. Então, esperamos, né, efetivamente, que aquilo que será apresentado por nossos colegas, né, efetivamente dará uma luz, digamos, que permitirá ver, digamos, quais seriam os caminhos. E, de fato, né, o caminho inicia, digamos, essencialmente com esse mapeamento de dados, né, e por uma reflexão bastante profunda, né, a respeito de qual é a base legal que se aplica. Tá? E isso são coisas que serão vistas daqui em diante pela Carla. Tá? Passo agora pela Carla. Eu vou ser o piloto agora. Tá? Pode começar, Carla. Isso aí. Obrigada, John. Obrigada aí por pilotar a apresentação, gentleman. Bom, pessoal, então o John aí já deu uma boa, iniciou o tema, a minha missão aqui, né? Não vou entrar em detalhes com relação à legislação, ela é extensa, né? A minha ideia aqui, a nossa ideia, a construção desse webinar realmente é focar mais na prática e nas questões polêmicas, então eu vou, assim, tecer algumas considerações sobre os principais artigos da lei, de forma clara, objetiva, para que todos ficamos aí na mesma página, né? Eu não sei, o público aqui desse webinar é um público aberto, né? Não é só para pessoas do mundo do direito ou para o mundo da tecnologia, são pessoas que efetivamente querem entender um pouquinho mais do que é LGPD e entender aí os desafios com relação a esse tema, tá bom? Então, pode começar, John, vamos aí para o artigo 1º, essa visão geral aí desse assunto. Agora é linha Por do tempo. gentileza. Você quer ir para o artigo 1º ou vai pela linha do tempo? Ixi, Aqui é do tempo de proteção de dados pessoais e da LGPD. Muito interessante essa linha do tempo. Essas informações foram elaboradas pelo Brasil. Existe aí a intenção, a atenção com relação a esse assunto. Então, ela vem do Ministério da Justiça, né, proteção de dados pessoais em 2010, então vem caminhando ao longo do tempo, né, com aí anos importantes com relação a esse assunto, a Lei da Carolina Dickmann em 2012, o Marco Civil da Internet em 2014, então a regulamentação sobre o projeto de lei em 2016, né? Aí sendo aprovado na Europa, né? Então, enfim, muito interessante essa linha do tempo para a gente entender a nossa LGPD entra em vigor. Então, é mais uma linha do tempo com relação a esse tema aqui no nosso país. Pode passar, John, por favor. E o segundo slide é a linha do tempo com relação à LGPD. Né? Então, aqui nós elaboramos desde 2018 a 2021 a legislação, a norma técnica, as normas técnicas do BV, alguns decretos, tivemos medidas provisórias aí, a LGPD entrou como um jabuti, digamos assim, na medida provisória 959 com relação as sanções, as penalidades, né? Teve uma discussão grande, quando que ia entrar em vigor, quando não ia, enfim. Então, e a entrada da LGPD efetivamente em vigor, né? Que foi em 18 de setembro de 2020, e aí a criação da ANPD, Autoridade Nacional de Dados
pessoal da LGPD. Pode passar, John, por favor. E aí vamos focar no artigo 1º da lei. Qual é o objetivo da LGPD? Qual o foco da LGPD? Esse é uma questão aí interessante que gera muita dúvida, né? As pessoas ficam com muitas dúvidas. Para que serve a LGPD? A Maria Cláudia é bem didática com relação a esse tema, né? Mas para que serve a LGPD? O que ela engloba? Né? O que tanto se fala da LGPD? São os dados pessoais, os dados da Carla, da Maria Gabriela, da Maria Cláudia, aqui com relação à minha personalidade física, pessoa natural da Carla, é o meu RG, é o meu CPF, são as minhas questões pessoais, né, de compra, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é garantir os direitos fundamentais da minha liberdade, preservar isso, né, que eu tenha uma privacidade, que esses dados pessoais sejam protegidos, seguros, que tenha uma legislação específica sobre esse tema, né, e que tenha aí esse livre desenvolvimento da personalidade natural, né? Então, o grande desafio da LGPD nesse mundo digital que nós estamos é equilibrar tudo isso, não é verdade? Equilibrar, né, até que ponto os meus dados pessoais eles podem ser aí disponibilizados, né? Com qual finalidade? Eu preciso dar o consentimento, isso é importantíssimo, não é? Então, a lei, de um modo geral, ela busca a proteção desses direitos e garantias fundamentais, e equilibrar, né? Tem que ter um equilíbrio com relação às questões de sigilo, da privacidade da Carla e o que efetivamente a Carla vai divulgar e vai autorizar para isso, né? Então, nada mais é do que uma segurança jurídica no ambiente digital. Então, é uma lei importantíssima, vem com força, né, da Europa, vem com força de outros países, e aqui no Brasil os desafios são grandes, porque nós temos questões polêmicas aqui, é tudo muito novo, né? Em questões culturais também, né? John, você pode continuar, por gentileza. O artigo 2º. O artigo 2º são os fundamentos, né? O que são os fundamentos da LGPD? Privacidade, liberdade de expressão, inviolabilidade de intimidade, honra, imagem, a defesa do consumidor, direitos humanos. Então, são os fundamentos do artigo 2º. Pode passar, João, por favor. Definições eu passo. Carla? Oi, aqui, entrou para mim, os dados pessoais, não é? Então, aqui nós fizemos um contexto e uma abrangência, fizemos uma separação desses dados pessoais, né? Então, dados oficiais, profissionais e sensíveis. A lei, ela não distingue, né? Ela distingue os dados pessoais e os dados sensíveis. Mas nós aqui fizemos essa separação para deixar claro para vocês os dados pessoais, de geral, que é o que eu falei, né? Meu endereço, enfim, questões muito íntimas à minha pessoa natural, personalidade natural, os dados oficiais, CPF, RG, título de eleitor, dados profissionais, né? Quando eu tenho um vínculo com uma empresa, ou um vínculo com um prestador de serviço, e os dados sensíveis, os famosos dados sensíveis. O que são esses dados sensíveis? São dados que podem trazer algum tipo de discriminação quando do seu tratamento. Então, eles possuem um risco e uma vulnerabilidade. As empresas, os detentores desses dados sensíveis precisam ter muita cautela, né, para armazenar esses dados, tratamento desses dados, divulgação desses dados, onde eu vou divulgar, eles são realmente necessários?
são necessários esse armazenamento, né? Aí o John pode falar bastante sobre esse assunto, mas são empresas aí que atuam, por exemplo, com medicina e segurança do trabalho, plano de saúde, enfim, são grandes conglomerados, né, que detêm esses dados pessoais. E dentro das empresas, recursos humanos aí possuem esses dados para fins de plano de saúde e benefícios também com a relação a dados de menores de idade, também filhos menores, enfim, toda essa questão que a cautela, né, nós orientamos aí a questão de consentimento e a finalidade, ela tem que ser levada em consideração em grau máximo. Pode passar, John, por favor. Chegou para você? Aqui o artigo 6º, os princípios da LGPD, né? Então, princípios, finalidade, adequação, livre acesso, transparência, segurança, a não discriminação, responsabilidade com relação às medidas aplicadas a fins da LGPD. Então, como que eu vou assegurar que os dados pessoais da Carla estão protegidos, né? O que eu vou mostrar para a Carla que os dados dela estão 100% protegidos, né? Qual a finalidade que eu vou explicar isso para ela? Eu preciso da autorização da Carla para isso, né? Então, aí são os princípios da LGPD. O fundamento da lei são esses princípios. Pode ir, John, por gentileza. E a famosa base legal, né? A base legal, que é o artigo 7º, todo o tratamento, os requisitos para você fazer a adequação da LGPD estão no artigo 7º, então são muitos requisitos aqui, começando pelo consentimento do titular, isso é imprescindível, né? É a base legal, é o primeiro aí requisito do artigo 7º, então, enfim, tem vários requisitos aqui, não vou me alongar, porque nós queremos muito ouvir a Maria Cláudia e a Maria Gabriela, mas, de um modo geral, estão no artigo 7º, e eu tenho que fundamentar na base legal o meu relatório de impacto, que vai ser encaminhado para a autoridade nacional, eu tenho que fazer reuniões periódicas aí dentro das companhias, sempre evidenciando, fazendo equilíbrio, né, com relação aos princípios e à base legal, o tratamento de dados, fundamentar tudo isso para que eu tenha aí a adequação à LGPD. Pode passar, John, por favor. O artigo 9, né? São os titulares, né, os direitos dos titulares, então a lei contempla quais são os direitos dessa pessoa natural, a finalidade desse tratamento de dado, como aqui, inciso 1º, né, é fundamental, né, eu preciso saber dessa finalidade, eu preciso entender por que o meu dado está sendo tratado, por que ele está sendo armazenado, por quanto tempo, né? Então, isso é fundamental, e eu tenho que ter a certeza de que aquela empresa, aquele detentor do meu dado pessoal, ele não vai entregar o meu dado pessoal a um terceiro sem a minha autorização. Isso é fundamental, não é? E hoje a gente vê aqui no país que os dados pessoais circulam de uma forma sem qualquer responsabilidade, net e pela algumas empresas aí, de uma forma com muita irresponsabilidade, né? Então, a lei veio justamente para coibir tudo isso. Pode passar, John, por favor. Aqui, pulando, né, nós vamos aí chegando ao final da legislação. Como eu falei, nós colocamos aí só os principais artigos, não é? Então, o artigo 48 fala da comunicação à Autoridade Nacional de Dados, né? Para quem não sabe, a Autoridade Nacional de Dados é o órgão responsável, não é, por todas as sanções, penalidades
com relação à não aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E não só isso, né? Um órgão aí muito importante ligado à Casa Civil. Ele vem fazendo um trabalho aí excelente com relação às questões periódicas, né, didáticas da legislação, emitindo aí tutoriais, manuais, né? Então, quem tiver oportunidade de entrar no site da Autoridade Nacional, no estruturado, então estão aí estruturando todo o órgão para realmente aí começar a trabalhar, né? Então esperamos que não seja só um órgão fiscalizador, mas que seja um órgão também que vai emitir aí as boas práticas para todas as empresas do nosso país, né? Agora é dia 6 de novembro, a Autoridade Nacional, eles fizeram um ano, né? Então, enfim, é bem interessante aí todo o material que está divulgado. Eu indico a vocês a sempre buscar material em sites oficiais, né? Então, esse é um site oficial, então tem muito material lá didático sobre o tema, é a nossa indicação, né? Porque na internet tem muito material aí que não é verdadeiro. Então, o artigo 48 fala o quê? Eu vou comunicar à autoridade nacional, aconteceu um vazamento, um incidente de segurança, que efetivamente tem um risco para os meus consumidores, não é para os meus empregados, para os detentores dos dados titulares. De dados pessoais. E aí tem uma questão aí jurídica, né, uma polêmica que nós vamos falar sobre esse assunto, que a lei só falou o seguinte, que ela vai ser feita em prazo razoável, autoridade nacional. O que é um prazo razoável, né? Então, isso está sendo ainda colocado em xeque, né? Pode passar, John, no próximo slide, por favor? A autoridade nacional já disponibilizou uma recomendação nesse sentido, com relação a esse prazo, né? Qual seria o prazo de comunicação, né? Com relação a um incidente de segurança. Então, o que eles colocaram é que são 2 dias úteis contados da data do conhecimento do incidente. Ainda é uma recomendação, está pendente de regulamentação, mas já é um indício que muito provavelmente vai ser esse prazo, lembrando que as GDPRs europeias são 72 horas, tá? Pode passar, John, por favor. Aqui o próximo artigo é o artigo 50, que fala aí sobre as boas práticas e a governança. Na minha opinião, ele não é o artigo mais importante, mas é um dos mais importantes, porque eu tenho aí o artigo 6º, que são os princípios, e a base legal, o artigo 7º, como fundamentais, na minha opinião, mas o artigo 50, ele fala das boas práticas e da governança. A governança, ela é fundamental para o sucesso da LGPD, né? Isso a Maria Cláudia e a Maria Gabriela vão falar sobre isso, porque elas fazem, né? Fizeram e fazem um trabalho excepcional com relação à governança, né? Então, é você ter boas práticas implementadas na empresa, treinamentos, uma comunicação vasta, interface entre as áreas que detêm os dados pessoais dentro da companhia, né? Suprimentos, marketing, RH, jurídico, TI, né? Todos aí eles precisam andar juntos para o sucesso da adequação da LGPD. Né? Então, isso é fundamental. Se ocorrer um incidente de vazamento de dados, de segurança, o que a autoridade nacional vai verificar? O que a empresa fez com relação à governança, com relação ao artigo 50? Isso tem que estar evidenciado, né? Os comitês que a empresa tem, as reuniões periódicas, as políticas, tudo isso vai ser levado em consideração, tá? John, pode passar, por favor. Aqui, a minha ideia foi colocar aqui algumas notícias recentes sobre o tema, notícias aí que eu fiz uma cronologia, digamos assim. Então, para pincelar esse final aqui da minha apresentação, dando aí um gancho para a doutora Maria Cláudia. Então, a primeira notícia vem de 2020, com relação à empresa Mercado Livre, né? Ela tinha aí
ela teve que suspender um anúncio sobre venda de dados pessoais, não é? Então, aí existe um processo tramitando com relação a esse tema. Então, em outubro de 2020, nós já tivemos aí um avanço, ao meu ver, com relação a esse assunto. Enfim, o fato é esse que, a partir daí, foram várias notícias e várias decisões judiciais aí nesse tema. Pode passar, John, por favor. Também aí, já em 2021, né, o vazamento de dados das operadoras de telefonia, aí já uma notícia divulgada pela Autoridade Nacional de Dados. Houve aí um vazamento que foi amplamente divulgado pelas operadoras de telefonia, e a autoridade se manifestou, emitiu essa nota no site, informando que está tomando todas as providências cabíveis com relação à apuração desse incidente, né? Então, nós consideramos aí uma boa prática da autoridade nacional. Ela precisa também divulgar a conclusão, né, desse vazamento de dados, comunicar às pessoas, aos titulares de dados, né? Então, ainda não temos a informação, mas já temos que ela está trabalhando para fazer essa apuração desse vazamento de dados. Pode passar, John, por favor. Isso em janeiro de 2021, né? E a próxima notícia foi o que o John comentou, com relação ao sistema de pagamentos instantâneos, o famoso Pix, também já aí com vazamento de dados. A Autoridade Nacional, em outubro, bem recente, já se posicionou, informando que ela está averiguando também, então isso já está com a Autoridade Nacional. Vamos aguardar aí uma resposta a toda a sociedade com relação a esse assunto. A próxima notícia, que é aí bem fresquinha, digamos assim, né? O Senado Federal, ele aprovou a proposta, a emenda constitucional, né? A famosa PEC, a PEC 17, que inclui a proteção de dados pessoais no rol de direitos e garantias fundamentais. Então, enfim, essa notícia veio para consolidar, né, tudo isso que aí nós colocamos nesse webinar, todos os estudos que estão sendo feitos com relação à proteção de dados, que é efetivamente um direito constitucional, um direito fundamental, né? Então, nada mais aí justo do que realmente estar na Constituição Federal, nesse rol taxativo aí, com relação às garantias fundamentais. Maria Cláudia, passo a palavra para você, fique à vontade Pessoal, para falar aí. me dá um segundinho, um minutinho só, tá? Por favor. Vai trocar a apresentação. Não, me dá um minutinho, Isso um minutinho mesmo. só. Vai trocar a apresentação aqui, pessoal. Maria Cláudia, então, vai falar sobre o projeto de sucesso aí na Petronet, vai falar um pouquinho da empresa. Enfim, fique à vontade, Maria Cláudia, aí para tecer suas considerações iniciais. Bom, então, enquanto o nosso querido John vai fazendo o trabalho do backstage, deixa eu primeiro, né, agradecer esse momento, agradecer essa oportunidade. Um pequeno acidente doméstico aqui, já voltei. Então tá, John, vou me apresentar primeiro e agradecer, depois dessa aula que a gente teve aqui, mas agradecer o convite do Burô, nosso parceiro, né, de longa data, que a gente está aí aprendendo muito com vocês nesse caminho aí desde 2016. Enfim, acho que é uma oportunidade única para a gente começar a falar de lei sem juridiquês, né? Que é um direito que eu acredito muito, é o direito acessível, é o direito que a gente aplica, e a gente está aqui, que é no nosso dia a dia, é o direito que a gente está lá na farmácia, né? Quando solicitam os nossos dados pessoais e a gente tem que perguntar o porquê, qual a finalidade do uso daquele dado, é o direito que proporciona uma análise crítica, né? E a gente está tendo aqui uma oportunidade da gente falar sobre isso. Então,
eu desde já agradeço demais o convite de vocês e é uma honra eu estar aqui. Essa breve, né, apresentação a gente fez para o dia 4/11, né, ratificando o que vamos falar agora, no dia 10. Né? Olha aí o princípio já da transparência, sendo transparente com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores. E aí, antes de eu começar a falar um pouquinho do contexto da Petronet, sobretudo para que todos possam entender qual foi o nosso papel, eu vou pedir para a Gabi também se apresentar, falar uma boa noite para todo mundo, porque a Gabi é minha colega de trabalho, uma pessoa que eu tenho muito orgulho em trabalhar próxima. Ela me ensina quase todos os dias, dia sim, dia também. E eu acho que é importante a gente, desde já, demonstrar para vocês que isso realmente é uma parceria e a gente vai aqui numa construção. Então, já abrindo para nossa doce Gabi falar, e me interromper, por favor, Gabi, na nossa apresentação da nossa Petronet, por favor, divida aí a palavra comigo antes da gente começar a nossa apresentação. Obrigada, Lucia. Oi, gente. Primeiro, eu queria agradecer a Bureau Veritas por ter me chamado também para participar. Meu papel aqui é mais para complementar a MC, a gente tem essa parceria já há muito tempo. Eu fui estagiária da Maria Cláudia e agora eu trabalho com ela junto no jurídico. E ela fala que ela aprende muito comigo, mas na verdade nós duas aprendemos muito juntas. Várias sessões de brainstorming para tentar chegar do outro lado. Então, o nosso papel aqui é tentar falar sobre a LGPD de uma forma não muito jurídica, porque é isso que a gente incentiva na empresa, a gente propaga muito isso lá na empresa, e eu espero que vocês gostem, e qualquer dúvida mandem aqui no chat, que mais tarde a gente ajuda vocês, tá bom? Muito obrigada. Boa, Gabi. Boa, muito bom. Então, vamos lá, vamos contextualizar só rapidamente, até para que vocês entendam como a gente vem construindo. Isso é um muro em construção, tá, pessoal? Não, a LGPD, a adequação à LGPD é dia após dia, é caso concreto, são as demandas diárias e o que a gente pode melhorar, consulta a lei, volta para o caso concreto, a gente faz esse exercício. Então, acho que a receita está também muito aí, né? Não, a gente não consegue já de pronto ter a solução. Então, vamos lá, vamos entender o que é a Petronet. A Petronet, a gente está aí, né, no mercado desde 2002 para prover serviços de comércio eletrônico relacionados à aquisição de bens e serviços. Tá? Então, a gente tem, a partir de 2003, a gente tem um portal de compras e contratações no ar. Por ele são realizadas transações que vão desde solicitação de cotação de um produto de baixo valor, né, até um processo licitatório, até o final de um grande processo licitatório. E por que isso? Né? Porque a gente tem como um dos nossos principais clientes a Petrobras. A nossa Constituição societária, ela vem da expertise, né, da Accenture, ela vem com o caráter, né, de viabilizar esse comércio eletrônico, essa transparência para a Petrobras, e também amparada com todas as licenças e todo o arcabouço de licenças da SAP. Então, as sócias são Accenture, Petrobras e SAP, mas lembrando que a Petronet é uma empresa eminentemente privada. Então, em pese a gente ter aí essa situação híbrida da natureza jurídica de cada sócio, a gente, como Petronet, é uma empresa privada, ok? No próximo slide, só para vocês entenderem como é que, então, muito genericamente, mas uma visão bem sistemática do onde está a Petronet nisso. Então, a Petronet
ela é o portal intermediador, né? A gente atua como uma intermediária de negócio. De um lado, eu tenho fornecedores, participantes e interessados em participarem de oportunidades dessa empresa Petrobras, e do outro lado eu tenho os compradores, né? O mundo, né? Petrobras, constituído de todas as gerências executivas que compõem a Petrobras, que são compradores. Pois bem, então, de um lado, eu tenho um mercado, pessoas, fornecedores, pessoas jurídicas, sim, mas que atrás de cada pessoa jurídica a gente tem pessoa física, e eu tenho um comprador, Petrobras, mas que por trás da Petrobras eu tenho pessoas físicas também. Então, aí a gente já começa a mapear que por trás, então, dessas pessoas jurídicas, a gente tem pessoas físicas e, portanto, dados pessoais. Muito bem. Além dessa relação de intermediação, né, que eu faço entre fornecedores de um lado e compradores do outro, eu tenho uma turma grande que me sustenta enquanto portal. Eu tenho aqueles que garantem o meu funcionamento. Seja enquanto pessoa jurídica, empregadora Petronet, eu, Gabi, somos empregadas próprias Petronet, desde os meus fornecedores, digo, parceiros do meu negócio. Então, eu estou falando de fornecedores de segurança da informação, eu estou falando de fornecedores de plano de saúde odontológico para os meus empregados, eu estou falando de uma gama de pessoas jurídicas que sustentam esse meu portal. Tá? Então, aqui é uma visão realmente bem sistemática, mas é importante que talvez isso, até com as pessoas que estão aí nos escutando, podem também ter pessoas jurídicas que possam ter algum tipo de relação com a nossa Petronet, poderem fazer esse paralelo em todo o nosso modelo mental que a gente quer mostrar para vocês em relação à aplicação da LGPD. Ok? Aí o último slide, porque a gente quer realmente estar mais próximo aí de vocês. John, se você puder passar, o que a gente podia mostrar e já dividir com vocês, para a gente, na nossa visão, o que é a LGPD na prática? Como é que é a LGPD no dia a dia? Como é que eu resolvo? Como é que eu tento, né, adequar dia após dia a minha empresa, ao meu negócio, à LGPD? Primeiro de tudo, pessoal, é a gente manter o foco na adequação à legislação de proteção de dados. O que isso implica? Isso implica, esse foco implica em, como a Carla colocou, né? Estar sempre atento à legislação em vigor. O que a NPD, tão didaticamente como a Carla colocou, vem publicando, as práticas adotadas pelo mercado, isso que a gente está fazendo hoje, né? Aonde a gente está alcançando, e o que a gente pode depois, né, tirar disso tudo, do conteúdo que a gente viabilizar aqui, o que isso pode ser aplicável à minha empresa? Está sempre pensando, ou seja, o foco é estar sempre pensando em LGPD e sempre consultando a lei, que é aquilo também que eu acho que eu falei no início, né? A gente vestir a sandália da humildade e ir lá no site, né? Ver qual a última edição, né, que está aí em vigor, seja lá no Senado, no planalto.gov, ver como é que está a 13.709 de 2018. Sempre está lá consultando. Eu acho importante também falar com relação a isso, que a LGPD ela veio muito inspirada na GDPR. E como a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda é muito pequena, né? Ela acabou de fazer um ano. Existem muitas coisas que ela ainda não regulou, não regulamentou. Então, nessas horas, quando a NPD peca, ou então quando a NPD ela não fala alguma coisa sobre, porque ainda não deu tempo,
a gente pode, por uma questão de boa prática, recorrer à GDPR, recorrer às autoridades da Europa. Por exemplo, uma autoridade ótima para a gente usar como parâmetro é a autoridade do Reino Unido. Então, é uma dica, quando a gente não tem resposta na NPD, porque é super compreensível, tem 1 ano apenas de autoridade. Então, a gente pode recorrer à GDPR. Excelente, é isso aí, Gabi. Verdade. Assim, também uma forma continuando, né? Uma forma da gente manter esse foco é também olhar para os valores da nossa empresa, né? E linkar com os valores empresariais, né? Isso também ajuda muito na formação de uma nova cultura na empresa. A gente está tendo a oportunidade da gente começar a implementar a cultura de proteção de dados. E quando a gente implementa uma cultura dentro da nossa comunidade empresa, é quase que espontâneo, pessoal. A gente leva essa cultura para dentro de casa, a gente leva essa cultura para os nossos familiares, a gente leva essa cultura para as relações comerciais, né? Os negócios que nós realizamos enquanto pessoas físicas. Então, no nosso caso, por exemplo, a Petronet, né, ela tem esses pilares de valores, né? Respeito, conformidade e segurança. Isso tem tudo a ver com LGPD, né? Respeito à legislação em vigor, estar conforme, né, uma situação de compliance, e a segurança que isso impõe. Aí, a segurança, eu estou falando tanto a segurança da informação, que é um valor nosso, como a segurança jurídica também das nossas ações, tá? E aí, vamos para se a gente pudesse dar uma receita de bolo, né? E se a gente pudesse ter tido essa lista, esse checklist, antes da gente fazer, né? Da gente ter essa estrada na iniciativa estratégica, onde foi uma oportunidade muito boa para a gente estar aí aprendendo, mas se a gente pudesse escrever uma receita de bolo para vocês, como é que seria? Como é que seria o passo a passo? E aí, eu espero que esteja até o final, mas vamos lá. A primeira é obter o patrocínio da alta administração. Não dá, pessoal, não dá para a gente tentar pensar nessa adequação à LGPD sem a gente ter costas largas, né? O patrocínio do diretor-presidente, dos diretores envolvidos. É preciso que o efeito chuveiro, né? É preciso que a alta administração, ela de fato, ela vista a camisa de proteção de dados pessoais, o como, o porquê, qual é a finalidade. Ele precisa, a gente precisa estar de mãos dadas, né? Na sequência, a gente precisa ter pontos focais, porque isso é uma coisa muito bacana da LGPD, né? É uma legislação multidisciplinar. A gente precisa dos técnicos, o jurídico, né? O jurídico precisa do técnico, o jurídico precisa da governança, o RH vai precisar da área de contratação, o marketing vai precisar do jurídico, não tem como. Então, assim, efeito chuveiro, desce para eleição de pontos focais, parceiros e disseminadores dessas áreas correlatas, porque a LGPD tem esse viés multidisciplinar. Na sequência, a gente fecha um pouco esse funil aí e a gente entra para a nossa atividade. E a gente começa a mapear os dados pessoais, onde eles transitam dentro do meu negócio. E mapear isso, pessoal, é revisitar. Por quê? Porque não dá para vislumbrar tudo num primeiro momento. Como você precisa também das outras áreas, tem situações que você desconhece, surpresas aparecem no caminho, e você não tinha nem ideia que tinha ali transitando um dado pessoal. Então, esse mapeamento é contínuo, mas é preciso partir de um
do zero. Então, vamos lá, a gente começa mapeando esses dados. Na sequência, isso foi muito falado aqui, né, na introdução, tanto da Carla e quanto do John também, né? Definir as bases legais. Falou-se muito aqui na questão do consentimento, também chamaria atenção para a questão da execução do contrato, que o contrato ele ampara muito, né, também esse tratamento, e aí, a partir daí, a gente também começar a deixar claro nas nossas comunicações, nos nossos documentos, a finalidade daquele tratamento de dados pessoais. Então, assim, a finalidade de atender o meu negócio, né, e tudo que isso implica, né, como no caso, a finalidade era... Desculpa se tem barulho, gente. Desculpa mesmo, mas está fora do... Tem muito barulho, Gabi? Não, só um pouquinho, não dá nem para ouvir direito. Obrigada. Então, assim, por exemplo, no negócio Petronet, né, como a gente ali está intermediando dois grandes players, de um lado fornecedor, do outro lado Petronet, a Petrobras, e ainda a gente tem aquele arcabouço, né, na nossa base para manter, olha só qual é a minha finalidade do meu negócio, olha o quão é sui generis, né, essa situação. Então, é importante que isso fique claro, né, para os titulares dos dados pessoais. Eu posso só fazer um complemento com relação a isso? Eu acho que importante falar, né, da questão da base legal é que a base legal ela está no artigo 7º da lei e no artigo 11 da lei. A base legal do artigo 7º não envolve dados sensíveis, envolve só dados pessoais. E da do artigo 11 envolve dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis, eles são passíveis de discriminação. Rapidinho isso. A Maria Cláudia falou sobre a questão de mapear os dados pessoais. Quando a gente mapeia os dados pessoais, esse mapeamento dos dados pessoais, ele é importante justamente para a gente poder definir as bases legais. E aí, cada base legal, a gente observa o fluxo de dados para poder fazer essa definição da base legal. A definição da base legal é o que vai justificar o tratamento dos dados pessoais. Então, no nosso negócio, por exemplo, a gente usa muito a execução do contrato, mas existem outros tipos, todas as bases legais, elas não têm hierarquia entre elas, e elas servem para definir como vai ser o tratamento daquele dado pessoal. Então, existe base legal para pesquisa, que é a base legal do inciso 4, existe a base legal da execução do contrato, existe o consentimento, que é uma base legal que tem a mesma hierarquia das outras, mas ela tem algumas outras questões sobre a questão da pessoa poder revogar, né, o direito ao tratamento dos dados pessoais a qualquer momento. Então, é preciso tomar muito cuidado com relação ao consentimento, quando que a gente vai aplicar esse consentimento. Tem a questão do legítimo interesse, que é um outro tipo de base legal, que também precisa ter muito cuidado. A gente até conversou hoje sobre ele, então é uma base legal que a gente precisa de tratar ele com muita transparência. É preciso do relatório de dados de impacto, que é uma coisa que ainda fica muito subjetiva, se é necessário a gente usar o relatório de impacto em todos os tipos de base legal ou só em um tipo. E aí eu acho que era só importante falar isso com relação só para a gente conseguir entender que a finalidade, né, da base legal, porque às vezes a gente fala tanto de base legal e a gente não sabe para que ela serve, mas ela é extremamente importante para a gente dar os primeiros passos com relação à LGPD. Aí, desculpa, MC, pode continuar. Imagina, interrompe sempre. Eu falo, gente, a Gabi é assim, ó. Agora vamos lá. Na sequência, realizar estudo de papéis e responsabilidades, operador e controlador. Isso não é fácil, né? Não, também requer eu acho que uma visitação sempre periódica em relação a isso. E por que da grande importância da gente saber, nesse momento, qual é o meu papel ali? Porque, sendo um ou sendo o outro, ou eu vou definir ou eu vou executar ações. Então, se eu tiver que definir ações, eu vou ter que colocar isso em contrato, né? Se eu for o controlador, portanto, de dados pessoais, eu tenho o dever de indicar as medidas técnicas aplicáveis ao meu negócio.
Então, por exemplo, pode ser que no meu negócio não seja útil, ou melhor, eficaz, eu aplicar a técnica da anonimização, porque eu tenho uma situação que eu não posso simplesmente anonimizar, porque aquela expectativa, né, de reverter o conhecimento daqueles dados pessoais uma vez anonimizados, eu não vou ter mais essa faculdade ou essa possibilidade, melhor dizendo, de reverter essa situação. Talvez a criptografia seja uma medida técnica que seja mais adequada ao meu negócio. Então, tirando um pouco, né, deixando um pouco de lado as medidas técnicas, voltando à questão dos papéis e responsabilidades, entender qual é o seu papel é fundamental para que haja a segurança jurídica necessária para você ter o tratamento dos dados pessoais. E aí, eu acho que depois a gente pode entrar até mais nessa questão. É possível ser controlador e operador? Olha, pessoal, a nossa visão sistemática, como ali vocês viram, eu posso ser, às vezes, ter o papel, a Petronet, né? Ela pode ter o papel de controladora de dados pessoais, medida, né, que recebe e está tudo ali e trata tudo no meu portal, mas eu também posso ser uma operadora se eu estiver numa situação na qual eu acabe depositando os meus dados em um hosting ou eventualmente numa nuvem, e ali eu estar num contrato em que esse prestador de serviços me vê e me classifique como operadora. Então, assim, o que eu quero passar é o seguinte: não é estanque, né? Eu ou só sou operador ou só sou controlador. A depender da situação, eu posso ser um ou outro. E aí, como me classificar? Uma boa advogada que tento ser, eu vou falar depende do caso. Então, uma coisa também que depois eu acho que a gente pode falar, né? A gente está vendo muito isso, a questão do co-controlador, co-operador, e pode ser que isso esteja sendo construído aí uma doutrina paralela. O fato é que a lei ela ainda não regula ou prevê uma figura de agente de tratamento como essa. Então, isso também é mais uma questão aí polêmica que a gente pode conversar. Eu vou tentar exaurir aqui a nossa receita de bolo para a gente entrar nessas questões. Bom, feito aí o estudo de papéis e responsabilidades, aí começa a adequação dos documentos. É política, é procedimento, é modelo contratual, é contrato de trabalho, inclusive. É fundamental a gente adequar os contratos de trabalho em relação a isso. Acho que a Carla também pode contribuir muito com a opinião dela, especialista em direitos do trabalho que ela é. Enfim, e começar a movimentar o mercado, né, pessoal? Assim, não é fácil a gente começar a adequar os nossos contratos e a gente receber do outro lado o aceite, o ok, o sem comentários. Então, essa troca de minutas contratuais, principalmente, é dia a dia, redação a redação, cláusula por cláusula. Gabi, você quer falar um pouco sobre o que a gente vem aí passando? Eu acho legal. Aqui eu acho que uma coisa muito importante é a questão da política de privacidade. Eu acho que é um dos primeiros documentos que é muito importante a gente adequar. E a questão de um contrato de tratamento de dados pessoais, um anexo de tratamento de dados pessoais, é uma outra situação muito importante de adequação dos contratos, porque nesse documento é importante a gente deixar as finalidades bem esclarecidas,
mostrar exatamente para que a gente vai usar, para qual é a finalidade, quais são as bases legais, mostrar a questão de papéis e responsabilidades também nesse documento, mostrar como é que funciona o ciclo de dados. É um trabalho, é trabalhoso, acho que é melhor dizendo, mas que vai garantir uma maior segurança jurídica. E aí, com relação a contratos de trabalho, essa é uma questão bem delicada, porque o RH é uma área que a todo momento lida com dados pessoais. Então, é uma área que precisa de uma maior atenção, é um trabalho de formiguinha. A gente vai aos pouquinhos, vai tentando entender os processos, vai entrevistando. A entrevista é necessária, a entrevista das áreas é necessária para a gente poder entender bem os processos e poder identificar aonde que é necessário fazer um ajuste de contrato, onde que é necessário fazer um novo procedimento. E no RH é um desses casos, principalmente com contratos de colaboradores, porque a gente mexe com dados pessoais, a gente mexe com dados pessoais sensíveis, a gente precisa ser transparente com os colaboradores, e além de ser transparente com os colaboradores, a gente precisa de uma linguagem acessível, porque além de ter a LGPD, a gente também tem a CLT que nos impõe que a gente tenha uma linguagem acessível para os colaboradores, para que todo mundo entenda o que está lendo e assinando. Então, essa questão de adequação contratual, adequação dos documentos, é uma parte super importante da adequação LGPD, justamente porque é ela que vai garantir uma maior segurança jurídica nos nossos processos. Não é ela que vai ser a salvadora da pátria, mas ela dá um certo conforto para a gente. É uma prática legal que a gente teve em relação a políticas e procedimentos revisados à luz da LGPD. A gente submeteu, né, à leitura e ao aceite. Às vezes, até a gente elaborou um vídeo, né, rapidinho, enquanto jurídico, a gente explica, né, com as nossas palavras por que aquele documento ali está sendo revisado. E aí, isso foi muito bom na empresa. A gente conseguiu ter uma rápida aceitação em relação a esses documentos, essas mudanças procedimentais e de políticas, porque a gente percebeu que, fazendo essa introdução, né, desse vídeo, por exemplo, no caso, a gente estamos ainda em teletrabalho, era fundamental a gente tentar um olho no olho para realmente mobilizar o colaborador para ele entender o que está acontecendo, o que está se passando, e com isso também a gente consegue fomentar uma cultura dentro da empresa, né? Na sequência, implementar medidas técnicas garantidoras do tratamento de dados pessoais aderente ao negócio, sobretudo aderente ao negócio. Isso aí tem muito a ver com o que eu acho que a gente já falou um pouquinho aqui, né? A gente conversar com a área de segurança da informação, eles entenderem também quais são as questões legais ali embutidas e as questões do negócio mesmo, e a partir desse cenário, traçar desse cenário com premissas, né, pré-estabelecidas mesmo, oficializadas, eles também, do lado deles, terem a segurança de uma contratação de uma ferramenta que se adeque ao negócio da empresa e que atenda a LGPD. A gente conta ali, no nosso caso, a gente tem a coordenação de segurança da informação, que basicamente a gente fala com eles todos os dias, né? A gente está tirando dúvida e será que é assim? De novo, tira o tecnês da área de segurança da informação, fala para mim como é que isso funciona, como é que essa ferramenta, deixa eu ver se de alguma forma eu posso colocar isso também em contrato ou num outro documento oficial da empresa. Então, esse link com a área de segurança da informação é importantíssimo. A próxima é comunicar as ações. À medida, pessoal, que a gente foi evoluindo na iniciativa estratégica, né? Tinham pessoas de várias áreas que constituem o grupo da iniciativa estratégica, a gente foi disseminando, né, a cultura da LGPD, e aí a gente viu um envolvimento maior
e isso se espalhando. É ainda muito bacana, mas a gente teve uma primeira sensação, assim, quando a gente, por exemplo, a gente criou pílulas da LGPD, que foram vídeos, né, de cada membro da iniciativa estratégica, falando sobre aspectos legais, figuras da lei, o que dizia a LGPD, para que se trata, o que eu estou fazendo aqui. E aí, consequentemente, a gente via a equipe ligada àquele membro da iniciativa estratégica se identificando com a matéria. E aí a gente viu aquele efeito, né, que foi satélite, né, foi muito bacana a gente presenciar isso. E a gente começou timidamente, assim, com uma coisa meio de realmente de comunicação interna. Vamos melhorar aqui o script do pessoal do HD, né? Que a gente tem o fornecedor de HD, a gente precisa entender, eles precisam entender. E aí a gente pediu o representante, né? Quem é o ponto focal dessa equipe? E aí ele veio se juntou a nós e fez essa comunicação. Foi muito bacana, porque a equipe se identificou muito com esse ponto focal. Isso, a gente tendo também, né, o patrocínio da alta administração, os diretores gostaram muito dessa iniciativa, e aí isso evoluiu para uma oficialização da tal da pílula da LGPD. E aí a gente criou mascote, a gente tenta aproximar sempre o tema para a turma. E eu acho que está sendo muito positivo. Temos muito ainda a fazer, muitas ações, mas assim, foi dado o primeiro passo. Não sei se a Gabi quer falar alguma coisa sobre isso, Gabi. Eu queria falar que nessa questão da pílula da LGPD, o que a gente fez, só para contextualizar um pouco, a gente pegou cada letra cada letra do alfabeto e tentou juntar alguma coisa da lei. O que a gente teria com A para poder colocar na lei? O que a gente teria com B da lei para poder colocar, para usar como pílula da LGPD? E aí, a partir da construção do alfabeto, a gente foi separando por áreas. Então, a área de governança falou umas partes que tinham a ver com a área de governança, a área de segurança da informação falou umas partes que tinham a ver com a área de segurança da informação, a área nossa, né, do jurídico falou sobre coisas do jurídico, e assim foi muito divertido. A gente pediu para o DPO da empresa falar sobre o que é o DPO da empresa. Então, as áreas tiveram essa identificação que a Maria Cláudia comentou. E aí, outra situação que eu achei muito interessante, que eu fiquei muito feliz de ter visto, e eu achei legal compartilhar aqui, foi que a gente tem uma rede social da Petronet interna, que é o Yammer, e aí eu compartilhei um vídeo do Porta dos Fundos lá, falando sobre privacidade. E aí várias pessoas comentaram no vídeo, eu falando, nossa, muito engraçado o vídeo, eu super entendo. E as pessoas começaram a comentar, nossa, é muito eu, caramba, eu super me identifico, é verdade, muito engraçado. E então, isso é para a gente ver que, assim, a forma que a gente foi levando a LGPD na empresa fez com que as pessoas entendessem a LGPD de uma forma fácil, porque muita gente tem medo da LGPD, né? Tem medo de, meu Deus do céu, dados pessoais, não vou ver mais dados pessoais. E aí as pessoas viram aquilo e se identificaram e estão começando a pegar o jeito, a entender que o dado pessoal é uma coisa super importante. Agora, né, com a PEC, um dado pessoal é um direito fundamental. E, enfim, é bom ver a cultura da empresa crescendo. Óbvio que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? A gente não pode falar que está tudo certo, tudo pronto. Mas, assim, ver essas pequenas ações, ver as pessoas se identificando com vídeos engraçados que você pode achar engraçado, mas os outros não, é muito, muito interessante. Isso já dá um gancho para a próxima, para o nosso próximo ingrediente da nossa receita do bolo, né, Gabi? Que é adotar rotinas, treinamentos e lives. A gente atua muito, então, né, essa proximidade com o nosso público interno também é informal, a gente tem esse lado informal, e a gente também tem um lado de treinamentos em que a gente proporciona mensalmente, né, para a turma treinamentos de ferramentas próprias para isso, né, que disseminam o conteúdo.
e às vezes um gamification tem dentro do próprio treinamento, e isso ajuda muito. As lives, né, patrocinadas aí, é o diretor-presidente falando, às vezes um gerente do RH também falando até onde, né, a LGPD está aí no dia a dia. Então, é disseminar e adotar rotina. Por quê, pessoal, também? Porque não dá para fazer uma vez. Não dá para ser único, assim, lá em 1900 e bolinha, eu lembro da Maria Cláudia fazendo uma live, a primeira vez que ela apresentou em 2018. Não dá. Já daqui a pouco estamos na porta de 2022 e a gente vai continuar falando. Tem que ser... a gente tem um planejamento em relação a isso, porque a gente acredita muito que só assim a gente consegue realmente chegar num nível, né? Aprimorar o nível de adequação. Por fim, a gente tem a promoção da cultura de dados pessoais. Esse daí também é o desafio que está muito linkado a uma postura, né? Também não adianta só fazer treinamento e ok. A gente fala uma expressão, né, que a LGPD está no sangue, tem que estar no sangue da empresa, não é só do colaborador, né? Da empresa enquanto instituição, valores, né, da empresa, até chegar nos colaboradores, porque formam aquela pessoa jurídica. Mas são em pequenos atos. Às vezes, a gente se depara com um contrato ainda não... Enquanto jurídico, né, a gente se depara com um contrato meio irregular, mas espera aí, como é que a gente não viu isso? Volta tudo, tem que estar o tempo todo revisitando, todos os dias, abertos, né? Não ficarmos estacionados, né? Abertos a essas surpresas, porque eu não tenho dúvida, essa é uma lição muito grande que assim, acho que a Gabi também, né? Eu posso falar por mim. Eu tiro dessa oportunidade, né, de aprender e de adequar a empresa à LGPD, é que eu não posso parar. Não dá para estacionar. Não dá para a gente achar que agora está tudo certo, acabou, e respirar aliviado. Não, o mercado está o tempo todo, o John falou, né? As ameaças estão aí, né? Sendo dia após dia, nos surpreendendo. As medidas técnicas da área de segurança de informação, né? Estão o tempo todo sendo aprimoradas. Então, assim, não dá para ficar parado. Isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Certamente vai ficar gravado, né? Certamente, se a gente voltar a assistir daqui, quem sabe, um ano, será que certamente mudanças já ocorrerão, né? A NPD está aí mostrando, né? Tem políticas e publicações, melhor dizendo, da ANPD que dão direcionadores fundamentais para a nossa atuação, né? Queria colocar aqui, aí já fechando, acho que não tem mais nenhum ingrediente na nossa receita de bolo, queria já abrir para a gente começar a conversar, se for possível, aí, com a orientação aí da nossa mediadora, mas falar um pouco do papel da ANPD em relação ao documento que ela publicou sobre agentes de tratamento, em que ela fala, por exemplo, de uma questão muito relevante no caso do encarregado de dados pessoais, o DPO, né? A questão do conflito de interesses, do quão ele deve se sentir legitimado, né, confortável juridicamente para atuar enquanto encarregado de dados pessoais, né? Os limites da sua responsabilidade enquanto exercente dessa função, né? E se isso pode vir a entrar num conflito de interesses em relação à função que ele exerce dentro da instituição. Então, até que ponto, né, essa orientação da NPD leva uma empresa a repensar na figura do seu encarregado de dados pessoais, se é melhor a gente ter
um as a service, por exemplo, contratar esses serviços que estão aí disponibilizados no mercado e a legislação abre, né, a possibilidade disso, ou não, ou repensar a função original daquele encarregado de dados pessoais, enfim, fechando aqui só a minha fala para abrir para os debates, assim, muito importante a gente tá aí não estacionado, a gente está sempre em movimento, olhando o que o mercado e a NPD e a legislação como um todo nos orienta para que a gente possa se adequar e estar com essa segurança, né, nos sentindo um pouco mais seguros juridicamente em relação a isso. Obrigado, Maria Cláudia. Excelente, Carla. Agora, o ponto inicial, que essa questão do encarregado de dados pessoais, na realidade, é um assunto que está em evolução ainda. Viu? Ainda não vimos o capítulo final disso. Você pensava originalmente que seria, digamos, uma questão híbrida entre alguém que conhece bem a parte da legislação, né? Um advogado, né, talvez, e a outra parte que seria alguém que conhece todos os processos técnicos dentro da empresa, mas esqueceram uma parte principal. O encarregado de proteção de dados pessoais tem que conhecer o negócio da empresa, senão não dá. Se não conhecer o negócio, não anda. Boa, John. E, assim, eu acho que isso é uma orientação que levou a gente a pensar também, né? De um lado, a gente tem a orientação, a legislação, mas a gente tem, do outro lado, a prática, o dia a dia, as atividades, né? Enquanto, por exemplo, um jurídico, de realizar isso e ter a isenção. É possível perante a legislação aplicável à figura do advogado, por exemplo, né? A legislação que nos norteia, para se colocar uma dúvida. Será que é melhor a empresa disponibilizar um valor e ter isso como um serviço? Mas aí a gente peca nisso que você falou, John. Será que o serviço é conhecedor profundo do meu negócio? É difícil. Maria Cláudia, como você colocou, né? Eu anotei alguns pontos aqui da tua fala, né? São fundamentais, mas você falou uma questão muito interessante, né? Em que o encarregado e o operador, né? O controlador aí, são figuras que se misturam, né? Depende, né? Eu posso ter o operador e o controlador a mesma pessoa, depende. Então, eu acho que é bem essa linha que a gente está falando do encarregado, né? Como você também mencionou. Daqui a um tempo, esse webinar aqui já vai estar obsoleto, porque tudo já vai ter sido atualizado e modificado, nós não sabemos, né? Então, é um momento ímpar, na minha opinião, para discutir sobre o tema, né? Estudar o assunto, debater, né? Fazer um brainstorm mesmo sobre esse tema. O encarregado, como o John falou, é uma figura ainda difícil, ainda complicada no nosso país, né? Então, eu tenho também as minhas questões aí com relação a conflito de interesse, né? Então, esse é um ponto fundamental aí, John, para a gente debater também aqui. Eu entendo que tem um outro ponto. Da mesma forma que o pessoal de tecnologia da informação se aproximou ao business, se aproximou à governança, esse encarregado não tem outra rota. Ele vai ter que ter um trabalho de se aproximar muito da parte de tecnologia, vai ter que conhecer profundamente qual é o negócio da empresa para efetivamente poder, inicialmente, ouvir a demanda que está vindo, né? E poder canalizar essa demanda internamente para obter uma resposta adequada. Agora, é bom que não esteja totalmente definido, é até ótimo que não esteja, porque isso vai dar, digamos, mais molejo, entre aspas, mas é uma coisa certa. O pessoal de tecnologia da informação, de segurança da informação que estamos vendo agora, não é o mesmo que a gente via há 2 anos atrás. Eles estão muito mais vinculados ao negócio e muito antenados, né, efetivamente com esse universo de pessoas, né, que agora depende deles, né, para sua segurança na interação com as aplicações, com todos os eventos, inclusive da empresa. Mas eu queria fazer uma pergunta, tá?
para a Maria Cláudia. É uma pergunta que se refere à questão de conscientização. Foi sempre uma coisa que era falada, mas nunca tinha ficado tão explícita e tão relevante como é agora. Agora, conscientização em termos práticos, na realidade, significa comprar o peixe. Tá? Isso, digamos, não é uma tarefa fácil, mas pela apresentação da Maria Cláudia, né, é notável o fato de que houve uma movimentação em vários eixos, né, efetivamente para que o pessoal, digamos, internalizasse e assumisse efetivamente o que significa, digamos, a proteção de dados pessoais dentro da empresa e como afeta o dia a dia, digamos, da atuação de cada indivíduo ou cada profissional dentro da empresa. Então, eu queria ver como é que você enxergou isso acontecendo, Maria Cláudia, dentro da empresa. A iniciativa estratégica, né? A gente teve ali uma ferramenta que a gente tinha que fazer acontecer, né? Então, a iniciativa estratégica propriamente dita, ela nos impulsionou para isso. Mas a gente pôde perceber ali que a gente teve uma sensibilidade, né? E de começar a sutilmente ter aqueles pontos focais que a gente falou naquela lista, né? A gente colocar os pontos focais no nosso barco, né? No barco da iniciativa estratégica, no barco da adequação, e contar com eles e realmente estar num patamar de igual para igual. Eu acho que, às vezes, o jurídico tem um pouco essa carga ainda, né? De estar ali num... Redoma, né? O quê? Uma redoma, né, digamos. Exatamente. Às vezes também fica numa bolha inacessível. Não, fala difícil, escreve difícil, né? Não atende. Enfim, acho que a gente chamou esses pontos focais. A gente ali deu muito a ideia do time, né? A gente está aqui num time, a gente fazer o gol do outro lado, né? Outra analogia que a gente usou muito, né? Ninguém aqui tá jogando tênis. A gente está jogando um frescobol. A gente quer manter a bola no ar. A gente não quer fazer ponto na quadra do outro. Então, como é que a gente pode deixar essa bola sempre no ar? Me fala, o que você, aonde aperta na sua área? E uma coisa também que ajudou muito, que eu acho que quem está aqui pode também falar, a formação de um comitê. O comitê tangibilizou esse time, né? Ele materializou a importância da LGPD para a estrutura da empresa. Então, no comitê de dados, a gente pode até convidar pessoas, porque oportunamente ouvir aquela pessoa e aquele ponto focal é importante para as nossas demandas, mas a gente tem um comitê permanente, né, que a gente tem dentro da empresa, para ter uma agenda. Olha, está chegando, o que eu faço? Não, tem uma saída por aqui, agora a gente está vendo um outro problema, como é que a gente vai tratar? Então, assim, foram ferramentas que a gente foi vendo, certamente terão outras aí que a gente ainda não vislumbrou, mas eu acho que chamar todo mundo para ficar nesse time e botar a bola no chão, né? E não ter essa competição. E fundamental. E fundamental, John, desculpa, só um comentário aqui antes do John falar, Maria Cláudia, a questão do patrocínio da alta direção, que você mencionou como o primeiro tópico. Quem trabalha em empresa sabe o quanto isso é importante, porque nós temos aí líderes inspiradores dentro das companhias, né, de modo geral, e o quanto é importante, né, cascatear essas informações. Então, acho que o teu desempenho aí com relação a esse tema foi fundamental, da Gabi também, com o apoio da diretoria e toda essa estruturação que vocês fizeram com as áreas, né, mediante aí o comitê, aí realmente é só chutar para o gol mesmo, porque
Sensacional. Foi muito interessante a gente ver assim o próprio comportamento, né, da alta administração interpretando, não, peraí, por que isso? Eu fui comprar uma camisa e me pediram para uma simples troca, pediram meu e-mail, CPF, meu raio-x, que isso? Aí eu falei da LGPD, eu falei da iniciativa estratégica, e aí disseminar isso para o time né, do diretor, do gerente, foi ótimo. Realmente a gente está tendo aí esse patrocínio, não tem outra palavra que a gente achou, mas é o patrocínio mesmo da alta administração. O comitê de dados pessoais, né, se você me permite, ele está dando agora uma nova roupagem para uma estrutura que já aparecia, digamos, nas questões vinculadas à segurança da informação. Porque questões de segurança da informação ficavam muito abstratas, era muito tecniquez, né? Mas como agora as empresas, digamos, deram, digamos, um reviravolta de 360 graus de olhar para fora, tá? Então, essa questão da proteção de dados pessoais, digamos, num comitê ampliado, num fórum ampliado, fica ótimo, porque já as questões internas já foram batidas há muito tempo e continuam sendo batidas, e os investimentos foram feitos por uma boa parcela de empresas, vai. Nunca se viu tanto investimento em ferramentas para proteger aplicações, para proteger ambientes, para proteger transações, para proteger, digamos, a conexão das pessoas. Então, virou no último ano. Então, na realidade, o fórum, né, dos dados pessoais está no momento certinho. Agora, Vamos sentar aqui na conversa, pessoal? Deve, Márcia, senão a gente fala esse tema. Muito bom. Então, é exatamente aquilo que a gente tinha conversado. Esse bate-papo, se deixar, a gente vira a noite aqui conversando. Bem, para os participantes, eu sou a Márcia, sou gerente de produtos do Bureau Veritas. Estou aqui acompanhando as perguntas de vocês. A gente já tem algumas perguntas aqui para passar para vocês. Eu sei, de novo, que é até uma judiação a gente cortar esse bate-papo, mas o pessoal está muito curioso, né? Com alguns exemplos práticos que vocês trouxeram, né? Vocês aí da Petronet, que passaram por tudo isso, e, inclusive, com algumas dúvidas que talvez o John possa também nos ajudar, né? Eu vou direcionar as perguntas, por favor, caso haja outras perguntas dos participantes, escrevam aqui, a gente tem um tempo limitado de webinar, mas a gente vai tentar dar conta de todas elas, né? Pessoal, primeira pergunta, né? A gente está falando de dados pessoais e não de informação no geral, mas uma das perguntas é: minha empresa já é certificada 27001. Oba. Tenho que me preocupar também com a LGPD? Tem que responder isso, porque se eu falar, digamos... É você, John, tem que responder. Ok. A própria 27001, né, no anexo A, especificamente no A18, né, tem um ponto específico a respeito da proteção de dados pessoais, que também está junto com a proteção da propriedade intelectual. Então, só aquele pedacinho aí, na realidade, já é o gancho, digamos, para efetivamente montar um compliance da proteção de dados pessoais, digamos, que efetivamente daria, digamos, tornaria mais robusto, né, a resposta da empresa à questão de proteção de dados pessoais. Ou seja, não tem jeito. Ou seja, há um ponto específico que leva diretamente, digamos, de ter que elencar, digamos, o que está sendo pela empresa a respeito de proteção de dados pessoais. E adivinhe, digamos, a bola da vez é quem? Recursos humanos. Ou seja, se você tem uma folha de pagamento contratada, se tem seguro-saúde contratado, se tem seguro de vida contratado, cuidado. Tem trânsito de dados pessoais e tem trânsito de dados pessoais sensíveis aí no meio, se tiver, digamos, menores dependentes. Ou seja, isso já está dado, né? Isso já está definido. Não sei o que você pensa, Carlos. Eu vou com o relator.
Não sei o que você pensa, Cláudia, eu vou com o relator. Não, o João é excelência nisso, né? Não tem nem como a gente falar outra coisa. Mas, assim, não sei se a gente está aí com um limite de tempo, né? Eu quero... Tá? Ainda mais você está falando que sim, então é isso, pessoal. Então, a minha resposta vai ser essa, eu vou com o relator. E é trabalhoso, hein? Muito, É, muito Dá trabalho. trabalho. Aproveitando o gancho, eu acho que já está mais ou menos respondido, né? Quando a gente fala de RH, né? Os dados de entrevista, os dados de colaboradores, RH hoje é o maior ponto de preocupação? Sim! Eu entendo que dois, né? Mas a gente Dois. dois, mas a gente Dois. tem um farol, aquele alto, sabe, pessoal, na estrada escura. Vamos colocar esse farol alto em cima do RH. Não tem jeito. É preciso olhos de lince nele. Agora, o recursos humanos, digamos, ele se transformou nos últimos 10 anos, ou até mais, digamos, que terceirizou uma série de coisas que eram feitas em casa. Por exemplo, os atestados de saúde ocupacional. Então, com um terceiro. Aí você tem trânsito de dados pessoais indo e vindo. Das mais diversas formas possíveis, até de papel indo e vindo, né? Isso, a gente tem um arquivo físico de currículos, né? Por exemplo, né, de candidatos à vaga, ou a gente agora pode ter vínculos, né, com sites que são recrutadores, mas como é que está esse contrato firmado com esses recrutadores? Aí, já olhando para o colaborador dentro já da empresa, não mais como candidato, né? A guarda dessa documentação, faça as prescrições aí trabalhistas, fundos de garantia, previdenciárias, como guardar isso, né? Como transferir esses dados para os fornecedores que auxiliam o RH, como o John falou, que são muitos, né? Os planos de saúde odontológicos, os benefícios, né? A depender aí do contrato de trabalho, como são esses contratos. A gente tem aí uma gama de atuação, com certeza. E também essa questão da transferência que o João falou, né? A questão de você estar transferindo a nossa empresa transferir dados para outras empresas. Como que é feito esse tratamento? Isso é uma situação super importante, que é importante a gente entender o que cada empresa está fazendo para adequar, para tratar os dados dos colaboradores, de todos os envolvidos nesse processo. Não, e ter os devidos resguardos, né, efetivamente, da custódia daquilo que está passando na mão dela. Exatamente. E aproveitando, falando disso, se eu estou... Aí é a pergunta de um participante, né? O Gutenberg Tavares, na verdade, ele fez uma série de perguntas aqui relativas a isso. Né? Eu sou um auditor, estou auditando uma empresa. Essa é boa. Preciso ter acesso a uma folha de pagamento, né? Aos dados. Como... Os ASOS. Né? Como gerir isso? Eu preciso coletar essas informações. A pergunta dele é assim: onde é necessário coletar informações via registros fotográficos, por exemplo, registro de ponto, olerite, certificado de treinamento, ASOS, etc., etc. Qual que é a melhor forma de definir o que é um documento pessoal e o que é um documento de empresa? Olha, eu recomendaria não sei a opinião dos demais, mas eu recomendaria um termo de confidencialidade para a prestação de serviços de auditoria nesta empresa. Então, já começa, né, o olhar de auditor já começa aí, né? Será que essa empresa vai fazer com que vai me oferecer um termo de confidencialidade em que eu guarde o sigilo absoluto dessas informações que eu vou auditar? Eu acho isso relevante, né? Uma coisa que essa pergunta do Gutenberg, né, me fez lembrar, e eu acho que agradeço a participação dele, porque eu esqueci de falar isso, faz parte também, né, nesse trânsito interno das comunicações referentes a dados pessoais, classificá-las como tal. Ei,
aqui tem dado pessoal que eu estou passando para você. Cuidado. Isso, o termo de confidencialidade, obviamente, voltando aí ao caso do auditor, o termo de confidencialidade, eu acho, na minha opinião, ele já vale como um pontapé inicial e, na sequência, a transferência, a troca de e-mails, né, o fornecimento de informações via e-mail para o auditor serem classificadas, né, com esse alerta que tem dado pessoal aí sendo transitado, estando em trânsito, né, no e-mail. Deixa eu dar O que vocês acham? finalizar esse ponto para o Gutenberg. Gutenberg, o que está vindo, tá, é que os relatórios, né, vai chegar o dia, ou seja, já está chegando já na 27.000, que nós não podemos fazer referência direta a pessoas ou empresas. Temos que redigir de tal sorte, não é, que estamos falando a respeito do colaborador IDXXX, ou estamos falando da empresa de grande porte que pertence ao setor tal, estamos falando dessa forma, digamos, porque nosso trabalho, né, na realidade, passa por algumas mãos antes da decisão final, tá? E esse é o problema. Ou seja, se for diretamente uma situação onde nós, como auditores, emitimos o relatório e já passa direto, digamos, para uma instância única de decisão, sim, aí é outro papo. E uma outra coisa que está se vendo, tá? Que tem uma boa parcela de auditores que são CNPJs, que são empresas que têm um contrato com a certificadora. Então, o que está se vendo também é que algumas empresas estão exigindo uma assinatura de um termo de confidencialidade com o CPF auditor. Isso está se vendo também, tá? Isso está se vendo. Particularmente em empresas que atuam em certos setores, digamos, onde há muitos valores, digamos, transitando, digamos, onde o segredo industrial é fundamental, tá? Ou o tipo de atuação que elas têm, que elas possuem, né? Exige, digamos, cuidados que em outro tempo, digamos, seriam considerados, digamos, como não necessários, tá? Só posso dizer que está avançando. Está avançando. Então, na realidade, o que o Gutenberg falou, digamos, de levar registros, pensa duas vezes se de fato você precisa isso ou é melhor descrevê-los, digamos, de uma forma adequada, digamos, se seria aceito pela revisão, tá? E, efetivamente, a sessão, digamos, de uso, digamos, são outros 500 que eu não conheço direito como funcionaria isso, digamos, se a empresa estaria disposta a ter isso, porque na realidade está te repassando, digamos, os dados pessoais que estariam teoricamente na custódia dela. Tá? Isso é um ponto para os advogados, não sei. Bem, mas tenho mais uma pergunta aqui. Marcílio pergunta, como é que fica a parte de proteção de dados via WhatsApp? É isso com a Carla. A Carla pesquisou isso. Jogou a bomba para mim, né, Leão? A gente quer te ouvir, Carla. Vamos lá. Eu estou aqui tendo uma aula com vocês, aqui não estou interrompendo. Não, na verdade, essa questão do WhatsApp, né, cada vez mais utilizada aí no nosso dia a dia, né? O WhatsApp é uma empresa aí do Facebook, que não tem nada a ver, né, com as empresas aqui. Então, eu mando um WhatsApp aqui para um advogado que trabalha comigo, para um prestador de serviço, tem um grupo aqui onde eu troco informações da companhia, eu mando muitas vezes documentos mais rápido, enfim, dando um exemplo aqui para vocês. É muito complicado isso porque é um ambiente externo, né? Então, por mais que eu esteja com um celular corporativo, digamos assim, John, eu tenho que ter muita cautela nas informações que eu estou transacionando, para quem que eu estou encaminhando essas informações, não é? São documentos confidenciais da empresa, eu tenho autorização para isso, eu posso fazer isso numa plataforma não oficial, a companhia, então isso é um pouco complicado. A autoridade nacional também, ela já emitiu uma recomendação em conjunto
com o WhatsApp. Então, aí é o foco da autoridade nacional nesse momento, muito grande, porque é muito utilizado aqui no nosso Brasil, e transaciona muitas informações, principalmente sensíveis, né? Sensíveis, então, são inúmeras, né? Então, existe essa preocupação, sim. E um fenômeno que está se evidenciando, tá? Que as pessoas estão usando o WhatsApp para anexar arquivos e transferir arquivos. E às vezes esses arquivos não deveriam ir para o WhatsApp, deveriam ir para o correio, né? Criptografado, Não, protegido mas e sabe o seguro, que né? é, John? Sabe o que é? É para ir mais rápido, né? Então as pessoas estão utilizando essa ferramenta que não é oficial, que não é uma ferramenta oficial da empresa, para transacionar informações, né? Então, isso é perigoso. Não, isso aí na realidade é uma questão ainda que ainda vai dar muito trabalho. E as empresas estão percebendo, né, que estão passando às vezes ofertas comerciais estão passando por WhatsApp, ou digamos, ou documentos que reservados da empresa passando por WhatsApp. Então é um ponto complicado. E aquilo, fora né? essa questão de tecnologia, só mais um ponto, que é um ambiente aí o John vai poder falar melhor, ele não é 100% seguro, né, John, para fins de tecnologia, né? Não, então, esse é o ponto. Ele é seguro, Ele né? Ele é seguro, porque ele é criptografia ponta a ponta, mas o problema é o mau uso dele. Eu não colocaria, digamos, correspondência ou documentos da empresa, digamos, no WhatsApp. Eu não faço isso. Isso Eu não é acho que realidade. é aquela evolução. Desculpa, Gabi, mas só para complementar. Eu acho que é aquela evolução que a gente falou aqui, né? É não ficar estacionados. Talvez a gente vai chegar num ponto em que haja a necessidade de ter uma política da empresa orientando Exatamente. os colaboradores em como se comunicar por meio de outras ferramentas tecnológicas, né? E extraoficiais sob o ponto de vista da empresa. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que aqui o WhatsApp é extraoficial, mas extraoficial sob o ponto de vista da empresa. Perfeito. Isso mesmo. Gabi, você quer fazer algum comentário? Não, eu ia fazer um comentário com relação a que o WhatsApp, apesar dele ter criptografia ponta a ponta nas contas pessoais, contas comerciais não tem. Eles compartilham os dados com abertamente, terceiros. Então, isso é bem delicado também. E isso está bem exposto na política de privacidade deles. Eu acho que a questão daqui de dados corporativos, né, dessa troca de dados corporativos, elas precisam vir nas ferramentas corporativas da empresa, seja o Teams, seja o Google, essa era meu ponto. Os canais oficiais, de fato, digamos. Exatamente. Canais oficiais. Sempre assim. Bem, gente, olha, voou, né? Não tem nem o que falar, voou. Faltam 3 minutos para as 9 horas da noite. Eu quero agradecer demais esse bate-papo. Não tem como dizer que eu não aprendi alguma coisa hoje com vocês, né? É muita gente especialista ao mesmo tempo aqui dentro, né? Então, assim, as nossas Marias da Petronet, obrigada mesmo por todo o conhecimento, por toda a camaradagem, por toda essa parceria. John, não tenho o que falar, né? Se tem alguém que entende de LGPD, de dados, é o John, ele está aqui, né? O nosso grande mestre. Carla, sem você isso tudo não teria acontecido. Aos participantes, agradeço demais a participação de todos vocês. Nós vamos mandar uma pesquisa de satisfação para todos. Nessa pesquisa, nós vamos mandar um link, caso vocês queiram fazer uma autoavaliação da empresa, para ver em que momento da LGPD vocês estão. O que será que falta para vocês fazerem aí dentro da empresa de vocês? A gente está aqui para ajudar, inclusive com treinamentos. A gente vai passar para vocês por e-mail todos os treinamentos que a gente tem disponível nessa área de conhecimento. Eu encerro aqui a minha participação, mas eu deixo para vocês 4, os grandes, né, se despedirem e encerrarem o evento. Obrigada novamente pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Um minutinho só.
Muito obrigada, um prazer. Eu agradeço muito também, acho que realmente passou voando. Esperamos, né, ter atendido aí um pouco as expectativas em relação a esse tema. Acho que a gente tentou aqui, a intenção realmente é um pontapé inicial, é um começo falar né, de LGPD e adequação, a gente está em construção. Eu me coloco à disposição também para o quanto possível for, né, a gente atender aí as demandas, né, as perguntas do pessoal. E, por fim, agradecer ao Burô, né, que nos convidou e nos deu essa oportunidade aqui prazerosa da gente falar do que a gente gosta, e do nosso dia a dia, do que a gente vem fazendo. E muitíssimo obrigada, mais uma vez. Era Pessoal, isso. Agradeço vocês também pela participação, pela parceria de sempre, Maria Cláudia, Maria Gabriela. É uma gentileza vocês terem aí atendido ao nosso pedido, ao pedido do John especialmente. Foi incrível, passou rápido porque foi muito bom, né? Esperamos que em breve, futuramente, podemos fazer aí um outro webinar para falarmos aí sobre novas questões envolvendo a LGPD, já que é um tema que todos nós aqui gostamos muito e está no nosso dia a dia. Um beijinho para vocês, muito bom estar aqui. John, finaliza aí nosso gentleman aniversariante de amanhã. eu queria agradecer a todos, especialmente Maria Cláudia, Maria Gabriela, minha colega a Carla Fernandes, né? E poder compartilhar, ou seja, efetivamente, o que estamos falando agora é totalmente diferente daquilo que a gente falava há um ano e pouco atrás. Agora temos experiência, temos, digamos, lições, digamos, temos caminhos que foram efetivamente consolidados e foram efetivamente... Anteriormente falávamos teoricamente, então agora podemos dizer, olha, tem um caminho que funciona, tem um caminho que na realidade vem por questões que são técnicas, não são técnicas, e pelo fato de que efetivamente o pessoal efetivamente estar consciente de ter essa cultura é um grande plus. Ou seja, talvez o alvo principal, né, não seja só atender à lei. O alvo principal é, de fato, ter uma cultura de proteção de dados pessoais e de privacidade, tá? Que espero que chegue, tá? Espero que chegue. Também queria te agradecer, muito obrigado. Maria Cláudia, meu muito obrigado. Carla, muito obrigado. Márcio, meu muito obrigado. E a todos os participantes, espero, né, que terão acesso à gravação, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem conversar comigo, com a Maria Cláudia, podem encontrar a gente pelo LinkedIn, a gente responde por lá. E muito obrigada a todos. Eu nem falei direito na hora, porque eu fiquei com medo de ter cortado alguém. Então, muito obrigada, John, doutora Carla, Márcia, MC, por sempre ser minha parceira, minha companheira. E é isso, gente. Tchau, tchau, boa noite e obrigada. Boa noite, Boa Márcia. noite a todos, gente. Obrigada. A gente se vê no próximo.